Bispo Dom Francisco, estamos no final de mais um ano pastoral. Já é o seu quarto ano pastoral. É verdade, Pedro Conceição. A vida corre e o tempo não para, estamos sempre a desafiar, mas é bom nós podermos, de facto, fazer esta experiência de peregrinos neste tempo que nos é dado viver e com esta dimensão de desafio que nos é proposta. Por isso, damos graças a Deus. Bispo, o ano pastoral é o terceiro de um quadriênio, seria um triênio inicialmente, mas depois a pandemia prolongou aqui o segundo ano. Prolongou o primeiro ano, este foi assim, o segundo ano desse triênio pensado, porque agora é um quadriênio, foi o terceiro ano deste quadriênio, dedicado aos discípulos missionários da Esperança, neste sentido de cuidar e inserir os estudantes da Esperança. A pandemia ainda marcou bastante este ano pastoral e social, mas agora falamos do ano pastoral, mas ainda assim as comunidades foram resilientes e conseguiram levar à prática os grandes momentos do plano pastoral, sequer um pouco aquém às vezes em alguma participação, também com alguma prudência, com alguns medos, alguns receios, mas apesar de tudo pode-se fazer um balanço positivo do ano pastoral. Eu começo por enviar um abraço muito sentido e ao mesmo tempo reconhecido a toda a Arquidiocese. Não tenho dúvida que as exigências permaneceram em muitas circunstâncias verdadeiramente desafiantes e pediram, para além de todas as medidas sanitárias indicadas pela Conferência Episcopal Portuguesa e pela Direção-Geral de Saúde, foi necessário nós termos um cuidado grande para que não houvesse circunstâncias mais gravosas e, ao mesmo tempo, a marcar, porventura, ainda mais o condicionalismo das nossas comunidades. Um agradecimento muito grande aos presbíteros, aos senhores padres, que souberam ser prudentes, souberam sentir o apelo na situação contextual de cada um deles. Chegaram-nos, de facto, as orientações nacionais pela Conferência Episcopal Portuguesa e pelos serviços públicos, e cada parco conseguiu traduzir para o seu contexto com realismo e com prudência aquilo que chegou, que foi de facto uma orientação muito equilibrada, fazendo sempre por estar perto das pessoas, uma proximidade e um acompanhamento junto dos mais sós, dos mais débeis, dos mais frágeis, dos que se tornaram dependentes muitas vezes por motivos de permanência em sua habitação através dos meios digitais, através do telefone. Quero também abraçar com muita gratidão os centros sociais e paroquiais, as Santas Casas da Misericórdia. Não posso deslocar, de facto, estas realidades eclesiais, desmembrando-as de toda a comunidade humana. Os bombeiros voluntários, a proteção civil. Tenho que agradecer muito, de uma maneira rigorosa e ao mesmo tempo mais do que grata, um reconhecimento à sua capacidade, audácia, humanização que os serviços de saúde apresentaram. Muito concretamente, todos os técnicos de saúde. E foi assim, Pedro Conceição, que a nossa Igreja viveu o contexto do Advento, o contexto do Natal, podemos dizer mesmo que grande parte da Quaresma, com as máscaras, com um distanciamento prudencial, com a preocupação do gel, e até à Páscoa praticamente não podemos contar com um espaço amplo para a criatividade, para, enfim, os dinamismos que a Pastoral Diocesana pensou. Foi então a partir da Páscoa que nós pudemos partir para mais longe.
eu recordo aqui aspectos fundamentais. Efetivamente, o primeiro passo que nos inspira o Papa Francisco, quando nos fala de uma igreja em saída, não uma igreja fechada em si, que é o procurar e o acolher, choca com tudo isto. Procurar é sair, acolher é receber quem vem de fora. Portanto, quando demos início a este ano pastoral, a este quadriênio, nós esperávamos que de 19 a 23 pudéssemos fazer de facto o encontro com aqueles que buscam uma luz, que querem encontrar uma fonte, que sentem necessidade de uma bússola e de uma âncora. Porém, muito limitada foi esta circunstância. De tal modo que este procurar e acolher nos ocupou 2 anos. O ano pastoral 19-20 e o ano pastoral 20 e 21. Com aquela frase que todos lembramos, que esteve em cartaz, cuidar, de facto, de procurar o irmão, cuidar de o acolher com cuidado e toda a atenção e desvelo, é viver este desafio de Jesus. Vinde a mim vós, que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Não há dúvida que a Igreja é a presença de Cristo no mundo. E o que é que há de esperar uma pessoa que vai à comunidade cristã se não encontrar cristãos? E encontrar cristãos, o que é se não encontrar homens e mulheres jovens e crianças com fé, idosos e pessoas experimentadas com fé? O que é uma comunidade cristã se não um lugar de encontro com Cristo? O que é uma comunidade cristã se não uma fonte onde se bebe e se saboreia Jesus, a água viva? E o que é isto se não a resposta a tanta sede e a tanta fome de sentido de vida? Esta perspectiva foi desejada por nós em 2 anos pastorais, como referi, mas não atingiu a florescência que nós desejávamos. E quando não há florescência também não há fruto. Pelo menos aos olhos dos homens, só Deus sabe no coração o que foram os 2 primeiros anos. Aquilo que foi o esforço no momento mais, crítico da pandemia. Depois, nesse contexto, lembro-me da paragem da visita pastoral. Foi muito interessante porque eu tinha feito anos dia 12 de março, estávamos no ano 20 e no dia 13 de março recebi, de facto, o comunicado do então Presidente da Conferência Episcopal, o Sr. Cardeal Patriarca, D. Manuel Clemente, que tínhamos que refletir muito seriamente em encerrar as nossas comunidades no que diz respeito ao culto. E assim aconteceu. No dia 14 e 15, que era um sábado e um domingo, já não tivemos celebrações. Fomos os primeiros a perceber que o sinal do tempo obrigava a recolhermos-nos naquela realidade primeira que é a família. E fizemos todos essa experiência do valor da família, do valor da casa. Regressamos a casa e percebemos que a casa é a nossa última instância de recurso e ao mesmo tempo de resistência. Foi depois a vivência deste novo ano, com esta proclamação, depois de procurar e acolher, encontramos-nos com pessoas muitas vezes cicatrizadas, feridas, com rasgões a sangrar interiormente, que são as mágoas, que são as desumanidades, as consequências do mundo desumano e que fazem, efetivamente, o sofrimento acentuar-se, sobretudo quando se faz a experiência de estar só no meio de muita gente. Porque isso equivale, efetivamente, a ser desprezado, abandonado, preterido, de certa maneira marginalizado, a não valer o tempo dos outros.
e passa-se a um segundo momento, depois deste colher, procurar e acolher, que é de facto cuidar das feridas e inserir na família. Pôr a toalha branca, pôr a mesa e servir a refeição depois dos curativos primários feitos. E esta frase que nos conduziu de uma beleza muito, muito grande, dai-lhe voz de comer, João 6,27, preencheu então este ano pastoral 21-22, o terceiro ano. Lembro-me que percebi que era necessário consolar o povo de Deus. E por isso, a visita pastoral que ficou parada em São Vicente e Santa Eulália, foi ali que terminou, depois de ter visitado o concelho de Monforte, tinha que continuar. E tinha que continuar no resto da vigararia de Elvas, ou seja, o concelho de Elvas, o concelho de Fronteira e o concelho de Campo Maior e o concelho também de Avis. Então procurei, a partir do Natal, já no ano recente, 2022, visitar todas estas comunidades, apenas na possibilidade de celebrar a Eucaristia ao domingo, tal qual como estávamos, com distanciamento, com gel, com máscara. Visitei todas as comunidades, as paróquias, uma por uma, do concelho de Campo Maior, depois passei por Avis e Fronteira. Foram momentos de promessa, de que vinha aí um tempo melhor, de que vinha aí alguma coisa que havia de nos consolar e confortar. E que por isso haveríamos de concluir a visita pastoral com a missão, a visita pastoral missionária, com o encontro, a visita pastoral humanizadora, com a mensagem, a visita pastoral profética, com o sacramento da confirmação, a visita pastoral que confirma na fé. Cheguei à Páscoa e compreendi que já era possível fazê-lo em Elvas. Então, paróquia por paróquia, concluímos o que faltava ao concelho de Elvas. Ou seja, Santa Eulália, São Vicente, Barbacena, já tinham recebido a visita pastoral. Era necessário concluir as outras paróquias e assim o fizemos. Para além de Vila Fernando, Barbacena, Santa Eulália e São Vicente, procurei estar com cada uma das comunidades rurais e, ao mesmo tempo, com a cidade de Elvas. Foi um trabalho intenso, muito, muito exigente, que demorou 2 meses e que me deixou muitas alegrias, de facto. O encontro com as pessoas, e percebi, quer nas crianças, que me receberam tão bem, ou seja, que receberam Jesus através da minha presença, com uma sensibilidade, um carinho, uma vontade muito grande de abraçar e ser abraçadas, mas sempre mais de abraçar, de colocar muitas flores no meu regaço. Claro que não havia ainda o beijinho, havia todo o cuidado. Não posso esquecer as visitas ao domicílio dos doentes. Em cada paróquia fui procurando visitar doentes, 6, 8 doentes, os mais urgentes. E o facto de o bispo entrar na sua casa, depois de tanto tempo, e ainda assim numa, digamos, transição muito insegura, teve um sabor de Páscoa mesmo, porque era tempo pascal, vivíamos o tempo pascal. E foi desse modo que depois em Elvas, aquela cidade histórica, umas palavras de congratulação com todas as autoridades, a começar pelo Sr. Presidente da Câmara, que na primeira paróquia que eu visitei, já então com visita pastoral missionária, que foi exatamente Vila Boim, me veio receber e quis estar comigo em 2 momentos assinaláveis, que foi a visita ao lar dos idosos, portanto, à estrutura residencial para idosos, ao ERP,
onde há também valências de centro de apoio domiciliário. Depois ao encontro que realizei com todas as associações, o associativismo local, clubes desportivos, grupos de amigos da própria localidade, grupos de caçadores, e o Sr. Presidente me acompanhou, os Srs. Presidentes da Junta e uma população inteira. E foi decorrendo deste modo cada visita a Elvas. Claro que há momentos muito fortes, como a ida ao hospital de Santa Luzia, como a visita às escolas de Elvas, que são momentos inesquecíveis. A importância do Concelho de Elvas na sua dimensão patrimonial e, ao mesmo tempo, as dificuldades sociais de Elvas. Na minha visita à Segurança Social, quero cumprimentar com muita estima a senhora Presidente do Instituto de Segurança Social de Porto Alegre, a doutora Sandra, que me veio receber, bem como toda a equipa e toda a estrutura que tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, me quiseram fazer sentir as reais dificuldades sociais de Elvas. Hoje, Elvas é um dos concelhos do distrito de Porto Alegre com maior problemática social. Talvez mesmo o concelho do distrito de Porto Alegre com maior problemática social. Encontrei esta mesma circunstância de tentar obviar com toda a coragem na Guarda Nacional Republicana, o território, portanto, rural, e na Polícia de Segurança Pública, o território urbano. É importante compreender que Elvas, a este nível, está numa grande transformação socioeconómica. Elvas teve um florescente comércio, lembramos-nos como a fronteira era atravessada pelos nossos vizinhos de Espanha, para virem ao encontro das colchas, das toalhas, das rendas. Lembrámos-nos todos como era importante toda aquela riqueza de metais, compravam-se muitos metais, o cobre, o estanho, o bronze, o metal, através de uma valorização muito grande da nossa componente artesanal, e como hoje Elvas de facto não tem esta vida comercial. Por outro lado, Elvas tinha uma grande repercussão na sua economia com a presença dos militares, que traziam vida, que traziam, portanto, propostas de consumo e que davam também trabalho às pessoas daquela cidade, e como, ficando apenas, ainda que com grande valor, o Museu Militar, que visitei demoradamente e que apreciei muito e que agradeço imenso aos militares de Elvas o modo como quiseram acolher o Arcebispo de Évora. Porém, hoje Elvas é apenas, no seu património, uma cidade militar. Toda esta grande capacidade de vida, de serviço que a presença militar proporcionava, esvaiu-se. E também nos lembramos todos que a fronteira fazia com que houvesse um intercâmbio de produtos entre os dois lados e que valia a pena, de facto, comerciar, e essa comercialização gerava também muita vida. Elvas precisa, de facto, de se reencontrar na sua grandeza patrimonial e daí perceber a sua grande oferta turística. Claro que está ao lado de uma grande cidade, como Badajoz, e precisa de se reinventar nas suas propostas económicas. A realidade é que hoje há muitas famílias a viver e a sobreviver do rendimento mínimo de inserção social. Há carências muito grandes e não podemos deixar de recordar o trabalho que é feito pela própria Igreja, através, por exemplo, do movimento Teresiano Apostólico, MTA, com
a liderança das irmãs teresianas, entre as quais a irmã Fátima Magalhães. Há um trabalho enorme a nível das crianças, quer das irmãs concessionistas, no infantário, no berçário, quer da obra de Santa Zita, das cooperadoras da família. Não podemos esquecer a presença muito atenta da Pastoral da Saúde nas diversas paróquias, quer da parte muralhada da cidade, quer das duas novas paróquias, Santa Luzia e o Senhor da Boa Fé. Fiquei muito impressionado com toda a problemática social também do diálogo entre a etnia cigana e a população em geral. Esta é uma questão de Elvas, muito específica, como aliás já tinha sido aquela que eu encontrei em Monforte, onde me desloquei pessoalmente, mesmo com a presença do pároco, o Sr. Padre Ronildo, ao encontro da comunidade cigana. Visitei as famílias entrando nas suas casas, sem qualquer proteção, nem acompanhamento também da autarquia. E a mesma coisa em Elvas. Quis-me encontrar com uma família simbólica da etnia cigana, que tem um filho que tem uma doença progressiva e degenerativa, um filho que é um homem, que é um homem jovem, casado, e que está, de facto, numa situação de oxigenação, numa cadeira própria, enfim, numa situação muito exigente e muitíssimo delicada. Foi muito interessante no sentido de tentar calçar os sandálios dos outros e perceber o chão frio, gelado, ou escaldante e quente de uma vida quando nos propõe o pé descalço, que vivi com o diálogo realizado com estas duas famílias, pai e mãe, filho e nora, e as crianças pequeninas, os netos. Ali entendi claramente que nos temos que ouvir e que a solução da relação entre as realidades sociais que representa a cultura nossa, dita dos portugueses e da etnia portuguesa, mas de origem cigana, passa pelo diálogo. Temos que nos aprender a escutar e temos que aprender a partilhar as partes de dor que toda a pessoa experimenta na peregrinação da sua vida e a partilhar também as capacidades e os sonhos que todos levamos. Eu fiquei a perceber melhor a dificuldade de convívio e de relação que muitas vezes acontece entre a cultura tradicional portuguesa, originária, e esta centenária cultura portuguesa de etnia cigana. Diria, numa palavra, que, como o arcebispo de Évora, esse foi o ponto muito saliente, sem deixar de referir a presença da Imaculada Conceição, a Senhora da Conceição, de Vila Viçosa, que me acompanhou sempre, na sua veneranda imagem. Poderia dizer mesmo que, mais do que tudo, a sua presença foi a abertura dos corações e a confirmação de que Jesus estava ali, porque foi ela que nos trouxe Jesus. Poderemos depois falar um pouco sobre os 376 anos destas celebrações, mas queria salientar agora, na evangelização, enquanto bispo, este ponto alto. Termino referindo a enorme solicitação que houve das paróquias para a celebração do sacramento da confirmação. Há vários anos, em alguns casos, não era possível haver o sacramento da confirmação, porque não era permitido devido à
problemática do Covid, ou da Covid, e como tal eu tive a alegria e ao mesmo tempo o desafio de me desdobrar em muitas celebrações. Agradeço também ao Sr. Arcebispo D. José Alves, nosso emérito, a ajuda que deu em alguns casos, porque não seria possível eu só. Portanto, estamos numa expectativa de um novo ano em gratidão a Deus e a Nossa Senhora por tudo aquilo que vivemos e que foi acontecendo nas paróquias. As celebrações da confirmação foram momentos de festa, de encontro das famílias, momentos muito, muito interessantes. E como esquecer algumas festas e romarias que não se faziam e voltaram a fazer. Por exemplo, Nossa Senhora da Boa Nova, que eu fui presidir diretamente, pregando o próprio tradicional sermão do encontro. Uma multidão, milhares e milhares de pessoas, algumas das quais choravam, outras iam descalças, fazendo penitência, no sentido muito profundo de gratidão. Obrigado, Senhora da Boa Nova. Não posso, de facto, esquecer ou passar por cima de sinais muito fortes que foi celebrar dentro do possível as festas do Senhor Jesus da Piedade em Elvas, ainda com muitas restrições. Mas com que alegria! De facto, nós valorizamos as coisas muito mais depois de experimentarmos, não as termos. Aí é que nós sabemos quanto gostamos da nossa cultura, da nossa tradição e da nossa fé. Perspectiva-se este último ano do quadriênio, um ano marcado pela juventude e também por este sínodo que terminou agora a fase diocesana e que vai decorrer agora esta fase continental até outubro de 2023, mas em Portugal, concretamente, a JMJ, 23 em agosto do próximo ano, vai marcar, começa já, não é? Já começou, aliás, mas agora este ano é mesmo o ano de atingir toda a velocidade, por exemplo. Que grande desafio, que grande desafio. De facto, nós pastoralmente temos feito cumprir, dentro das nossas possibilidades e das nossas limitações, este grande programa pastoral do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, Evangelho Gáudio. Antes de tudo, procurar e acolher, cuidar e inserir. Agora temos, de facto, que confiar e enviar. Depois de nós procurarmos a pessoa que sofre, acolhermos a pessoa que bate à porta e pede abrigo, de cuidarmos atenciosamente, de colocarmos no centro da nossa família a nossa mesa, inserindo o que falta. Entregar-lhe a chave da casa, confiar-lhe absolutamente a nossa família e dizer: tu és da nossa família. Depois destas palavras: vinde a mim, vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e dai-vos de comer, o que falta senão levantai-vos apressadamente e parti, como Maria, que naquela palavra, Lucas 1:39, levantou-se e foi apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel. Então este é o desafio muitíssimo premente, que é o desafio da confiança total e do envio. Só se entrega, de facto, a chave a quem se confia. E pela minha experiência humana e por tudo o que nós conhecemos, enfim, pelo nosso estudo, pela nossa investigação, quando alguém é desvalorizado, quando alguém cai numa situação de solidão, de abandono, de desconsideração, o que há de mais belo do que ver que alguém confia nele? Imaginemos uma pessoa que faz uma experiência prisional. É maravilhoso essa pessoa encontrar alguém que lhe dê a inserção social, o trabalho, num emprego digno, e que lhe confie, que diga: tu falhaste, mas não deixaste de ser um homem, uma mulher, uma pessoa. Está aqui a chave. Tudo isto faz de novo e nos refaz de novo. A confiança é alguma coisa que nos faz renascer. A confiança é
algo que nos levanta da prostração. E sem dúvida que confiar significa exatamente renascer. E é este desafio que este novo ano nos dá. Confiar na nova geração, confiar absolutamente no futuro, confiar na pessoa, confiar em Deus. E esta confiança leva-nos, de facto, a uma atitude muito profunda de esperança, uma atitude muito profunda de uma partida em conjunto, confiar e enviar. Vamos juntos, vamos percorrer o caminho em conjunto. Vamos lá e vamos em direção à luz que é radiosa e que nos vem desta certeza que Cristo vai conosco, que Ele faz estrada conosco naquela grande promessa: estarei convosco até ao fim dos tempos. Então, nós queremos confiar e ir juntos, fazermos o caminho juntos, que alguém volte a ser pessoa na certeza de que tem uma família que o ama em nome de Deus tal qual é. E um dos momentos para estarmos juntos vai ser o grande encontro mundial da juventude. Sabemos que é uma experiência única, inolvidável, que marca uma geração, e por isso eu gostaria que nenhum jovem se privasse desta oportunidade, porque vai ser o grande acontecimento da sua geração em Portugal. Não há nenhum encontro em Portugal que se aproxime sequer em termos quantitativos deste grande encontro, e em termos qualitativos muito mais ainda. Acreditamos que os jovens portugueses que não se vão deixar prender por preconceitos, porque é para todos, os que vão à igreja, os que não vão à igreja, nós vamos estar juntos e vamos fazer a grande experiência da globalização, a grande experiência da humanidade. Vamos estar, porventura, ao lado de um filipino, ao lado de um coreano, vamos conviver com uma pessoa que vem da Oceania, da Austrália, e vamos perceber o que é a humanidade, afinal. É raro ter uma amostra destas. Uma amostragem deste tipo faz com que seja uma experiência laboratorial de humanidade. Ver o mundo, estar no meio do mundo, naquilo que é a diversidade e a riqueza antropológica, e ao mesmo tempo numa expressão que é muito forte, talvez a mais forte do homem, que é sonhar, que é querer algo, que é transcender-se, que é no fundo construir a paz, um planeta limpo, com futuro, que é darmos as mãos e sermos uma família universal. É esta grande saudação do Papa num dos seus últimos documentos: Fratelli tutti, todos irmãos. Ninguém vai ficar em casa, acredito. Ninguém vai ficar em casa. E ninguém se vai, enfim, limitar aos meios de comunicação social, às redes sociais, enfim, às possibilidades que todos nós temos, interdigitais, etc. Vamos estar a sentir o que é aquele sol, o que é aquele vento, o que é aquele odor, a mar, rio e a gente. E vamos sentir também um homem que é pastor, que tem uma dimensão profunda de respeito pela diferença, que sonha um mundo de gente fraterna e que ama este planeta, que é o Papa Francisco. Eu diria que é por excelência o homem, o pastor dos jovens, porque é o homem do planeta. E o planeta é todos nós, mas mais ainda dos jovens. A sua grande, eu diria, obra que transcende a própria Igreja, não a limitaria como um documento eclesial, mas da humanidade. Laudato Si é uma prenda aos jovens. Só por Laudato Si não devia faltar um jovem, por esta grande defesa que ele faz desta casa comum.
Évora quer entrar em absoluto. Primeiro receber, disponibilizar-se a acolher todos os que nós pudermos. Estamos, enfim, com um serviço constituído com, enfim, toda a preocupação de qualidade, o CODE, Comitê de Organização Diocesana, que é presidido pelo padre Fernando Lopes, conta com a presença também do padre Tiago Carlos, o mais jovem sacerdote, que representa os jovens, e um grupo de jovens preparados e amadurecidos e com leques profissionais, enfim, de perícia e de capacidade. Queremos receber com as famílias que abram a porta, queremos receber com as paróquias que se disponibilizem a acolher e, ao mesmo tempo, a cuidar destes jovens. Queremos contar com os municípios, queremos contar com as instituições de todas as localidades aonde a paróquia assuma o acolhimento e queremos depois partir todos juntos do Santuário de Vila Viçosa em direção às Jornadas Mundiais em Lisboa, na primeira semana de agosto, como sabemos, de 23. Está aí. O tempo corre, o tempo urge, o tempo chama, o tempo pede, não há tempo a perder. Há tempo a dar e há já a vida a viver. Há que respirar e sentir a alegria destes momentos únicos de preparar as jornadas. Preparar as jornadas já são uma aventura. Preparar as jornadas já são um fascínio e uma paixão. Que nenhuma paróquia fique de fora disto. Nós gostaríamos muito de dizer sim a todos, mas neste momento estamos a dizer sim, sobretudo à Igreja Francesa, onde temos muitos lusodescendentes. A Igreja Francesa é uma igreja de imigração portuguesa, de acolhimento, e alguns milhares de jovens, nomeadamente das dioceses de Paris, estarão aqui connosco. Saúdo todos os que estão empenhados, todos os que estão fascinados, todos os que estão com uma vontade enorme, e gostava de apelar a todos os presbíteros, a todos os sacerdotes, apelar a todos os diáconos permanentes, a todos os consagrados, que nos despojássemos de tudo aquilo que não é essencial para fazer, de facto, desta grande iniciativa a urgência essencial. Que estimulemos os jovens e que os jovens se sintam não só apoiados, mas muito mais do que apoiados, se sintam desafiados a dar tudo neste sentido. Évora quer viver este último ano do quadriênio, triênio que se tornou em quadriênio, em plenitude. Como Maria queremos partir e ir ao encontro, encontrarmos-nos lá com Jesus, no meio de nós, através de nós próprios, porque Ele estará no meio de nós.